igreja do mundo. Se você quiser pesquisar na internet, pode pesquisar. Foi de lá que nós surgimos a igreja em célula, da igreja de Yodo, onde era o pastor Bo Yong-Shu, um coreano. Então, queridos, a força da mulher é muito grande. Jesus entregou a responsabilidade na ressurreição dele para as mulheres. Não porque alguns líderes dizem, a mulher fala muito, elas não é, porque elas são de confiança, elas não negam as suas responsabilidades. Hoje somos adultos com diversas responsabilidades, mas um dia fomos como crianças. Hoje nós gerenciamos, hoje nós trabalhamos, hoje nós estamos à frente de muitos deveres e temos grandes responsabilidades como pais e mães, e homens e mulheres diante da sociedade, tanto no poder legislativo, poder judiciário, poder empresarial, construindo uma sociedade, adultos construindo uma sociedade melhor. Aleluia. Amém? Amém. Somos adultos construindo uma sociedade melhor, para que esses futuros, hoje que são as crianças, possam viver melhor o dia de amanhã. Diga, eu sou responsável pelo futuro dessas crianças. Nós somos responsáveis pelo futuro das nossas crianças. Nós somos os trabalhadores, somos os professores, somos os educadores, somos os judiciários, somos os legislativos, somos os empresários, somos os instrutores. Nós somos o futuro para essas crianças. Amém? Amém. Dentro da nossa casa é o melhor lugar que eles podem aprender a ser melhores, a ter um futuro melhor, promissor, onde as barreiras serão menores para eles, porque eles foram consolidados, eles foram cuidados, eles foram educados dentro da nossa casa. Eles não são só a herança, eles são as flechas. Aleluia. Diga flechas. É. Além de ser herança, eles são flechas também. Glória a Deus. Amém? Amém. Todos os nossos filhos são nossas flechas. Nós temos o poder de intencionar eles ao alvo certo. A nossa atenção, a nossa força leva eles a acertar no alvo certo. Nós somos o arco. Diga o arco. E nossos filhos a flecha. Nossos filhos a flecha. Nós somos o arco e os nossos filhos são as flechas. Nós vamos esticar eles, esticar eles, esticar eles. Para Jesus. E os filhos são como uma flecha nas mãos do Senhor, para que no dia da guerra, da batalha, eles venham ser aquela aljava, defensor da sua casa, dos seus pais. Maravilhoso, Salmos 127. Ele é um hino. Ele é cantado por Salomão. Ali no Salmo 172, que é cantado por Salomão, Salmos 127 também é cantado por Salomão. É como se fosse um hino para a família. Mas é muito importante nós sabermos quem nós somos, o que os nossos filhos são, para que eles vieram, qual é o nosso maior trabalho por eles nesta terra. No Salmo 127 ele expressa tudo isso, que os filhos são a herança, que os filhos são as flechas, que o Senhor é o centro da casa, que o Senhor tem que estar no centro da casa, senão vai ser em vão as sentinelas vigiar. Aleluia. Não adianta acordar cedo, trabalhar, dormir tarde e não vai prosperar, porque o Senhor tem que ser o centro de tudo. Glória a Deus. O Aleluia. Senhor tem que ser o centro de tudo.
E quando o Senhor é o centro da nossa vida, o centro do nosso lar, da nossa família, tudo prospera. E nós crescemos, nós criamos os nossos filhos no caminho do Senhor, e eles não vão se desviar. Não vão se desviar. Porque nós somos o arco, eles são as flechas. Mas por que muitos se desviam? Por quê? Por que muitos não querem continuar? Por que muitos são largados no meio do caminho? Jesus explica isso para nós. Por quê? Ele explica através das crianças. Através das crianças. Eu quero que você reflita muito bem nessa mensagem, porque nós vimos que a família tem que ser algo maravilhoso, tem que ser algo bom. Os filhos são herança, os filhos são flechas. Então tudo foi criado por Deus para ser bom, para não passar por problema. E se passar por problema, todos vão vencer, porque os filhos são a força do pai, é a força da família. Os filhos são os defensores, são o futuro daquela família. Tudo isso é para acontecer certo. Mas quando nós vamos para o Evangelho, nós vimos que no meio do caminho aconteceu algo que não agradou mais. Saiu do controle, saiu dos princípios, saiu do eixo. E nós vamos ver que a família ela vai ficando derrubada, ela vai ficando desalinhada. O arco vai ficando desalinhado, porque o arco desajustado ele não alcança o alvo certo. Os guerreiros, quando eles estavam em guerra, quando o arco deles não estavam alinhados, estavam desajustados, estavam sem a tensão, sem a força, aquela flecha não alcançava no alvo certo. Ela desviava do caminho, outras flechas quebravam, outras flechas eram perdidas no meio do caminho. Porque o arco ficou desajustado. O arco perdeu a sua tensão, o arco perdeu a sua força. E Jesus ele menciona isso lá no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, se você puder abrir a sua Bíblia. Por que o arco perdeu a força? Casamento, separação, divórcio. Quem sofre no divórcio? Os filhos. Os filhos são os que mais sofrem em divórcio. O arco perdeu a força. As flechas são quebradas. As flechas são perdidas. As flechas são abandonadas. As flechas já não vão mais no alvo fácil, no alvo certo. Os filhos, porque o arco perdeu a força, porque o divórcio entrou na família, porque o casamento está na beira do abismo, porque os pais já não conseguem mais se entender. Os pais já não conseguem mais dar o futuro para os seus filhos, porque o arco perdeu a força. Querido, pense bem nessa mensagem durante muitos anos. Essa mensagem você não vai encontrar no YouTube, em lugar nenhum. Em lugar nem naquele negócio lá do Wi-Fi, né? Você vê inteligência artificial. Esse dia minha esposa falou, olha aqui, te fala tudo que parece para ver se mais não tem o Espírito Santo aqui. Eu só falei isso para minha esposa. Irmãos,
O que não tem o Espírito Santo não procede do céu. É só uma inteligência artificial. Nenhuma das pregações que eu prego vem através de inteligência artificial. Tudo vem do céu. Tudo vem do Espírito Santo. Eu não pesquiso. Eu oro. Eu jejuo. Eu busco o que Deus quer falar com a igreja. Então, preste atenção. Porque talvez o arco ele está perdendo a força na tua família. Porque talvez a flecha já está ao ponto de se quebrar. A flecha talvez já foi até lançada fora da aljava. A aljava é como se fosse um cesto que segura a flecha atrás do arqueiro. A flecha já caiu da aljava. Já se perdeu. Os filhos estão se perdendo. Porque os pais que são o arco já não têm mais a força. Por causa dos conflitos internos dentro do relacionamento. Perdendo a força. E os filhos começam a sofrer. Os filhos começam a se quebrar. E quando acontece o divórcio, o filho vai morar com o pai, o outro vai morar com a mãe, ou fica sendo largado na casa de parentes, até acontecer um abuso na sua infância, através da vida de pessoas próximas, a flecha se quebrando, o abuso entrando na vida daquela criança. Nós temos que falar como igreja que isso tem sido um risco e é muito grande. Porque quando os pais perdem a força, os filhos são largados de casa em casa para morar com parentes, para sofrerem abusos, de todas as maneiras, até ser totalmente quebrado aquelas flechas. Quantas flechas não foram quebradas na sua infância? Você que é adulto hoje, que é pai, quantos traumas você não viveu no seu passado? Porque os teus pais permitiram que você fosse quebrado. Talvez largado, talvez abusado. Uma flecha quebrada. Se você passou na sua infância esses abusos, é porque você foi quebrado. É porque você foi uma flecha perdida pelo divórcio, pela separação. E quantos traumas você não sofreu até chegar na idade adulta? Pela separação dos teus pais. Quando você não sofreu? Algumas dessas flechas são lançadas para a prostituição, para o lesbianismo, homossexualismo. Por quê? Perdeu a atenção. O arco perdeu a atenção. Quantas crianças não são lançadas na vida de prostituição? Quantas crianças, pela separação de pais? Quantas vidas sendo destruídas na sua infância por causa da separação? Paz, pelo que o Senhor me ensina aqui. Nós temos uma discípula, ela veio esse ano aqui na igreja. Ela não mora aqui, mora em outro lugar. Quando nós encontramos ela disse, nos chamou particular, eu e minha esposa, ela disse: eu sou garota de programa. Eu vim aqui falar para vocês que eu sou garota de programa e que vocês foram os únicos pastores
a qual eu entrei na igreja e não me olhou dos pés à cabeça. Vocês me acolheram, vocês me trouxeram para a casa de vocês, vocês me aconselharam, vocês me amaram. E ela disse: a partir de hoje, vocês são os meus pais. A igreja tem ignorado, flechas quebradas, como essa jovem que era prostituta e hoje trabalha para o reino de Deus. Glória a Deus. Hoje é obreiro em uma igreja. Quantas flechas quebradas e nós não estamos resgatando essas flechas, talvez essas flechas estão sendo quebradas dentro da nossa própria casa, pelo que eles veem em nós. Quando as crianças ouvem separação dentro da casa, quando as crianças ouvem briga, discussão dentro da casa, elas são aquelas flechas que estão à beira de ser quebradas, porque o arco perdeu a sua força. O arco perdeu a sua força. Nós, como pais, precisamos ser o arco com a atenção de Deus, levando nossos filhos ao arco que é Jesus. E se encontrarmos crianças, jovens, adolescentes como flechas quebradas, precisamos acolhê-los, precisamos resgatá-los. Quantos homens no alcoolismo, quantas mulheres na prostituição, vendendo o seu corpo porque foram, na sua infância, tiraram a sua inocência. Quantas mulheres hoje não estão nessa vida porque foram tiradas a sua inocência ainda quando criança, e por pessoas perto, próximas, que se diziam amigos. Existe uma guerra, irmãos, onde tinha dois grupos de soldados da mesma nação, e esses grupos de soldados, em um certo momento, uma equipe foi para um lado, outra equipe foi para o outro, e de repente eles entenderam que eles tinham que matar os seus inimigos, eles começaram a se confrontar do mesmo exército, e a maioria morreu. E quando chegou o dia, eles olharam, a maioria morta do mesmo exército. E quando foram fazer aquela reportagem, o repórter disse: foram exterminados pelos seus próprios amigos. Muitas pessoas estão exterminando aqueles que se dizem seus próprios amigos dentro da sua própria casa. Muitos estão sendo exterminados por aqueles que eles acham que são os seus melhores amigos. Cuidado com as suas crianças. Cuidado com os seus filhos. Preste mais atenção neles. Cuidem mais deles. Se preocupem mais com eles. Porque talvez você, que é adulto, foi uma flecha quebrada, mas pela misericórdia de Deus foi restaurado. Glória a Deus. Mas tem crianças que talvez não consigam ser restauradas. E essas crianças precisam da nossa ajuda. Elas precisam da nossa ajuda. Essas crianças. Esses jovens. Eles não têm onde buscar socorro. Cuide bem dos teus filhos. Aleluia. Ame os teus filhos. Compreenda os teus filhos. Escute os teus filhos. Ouça eles. Não importa como eles são. O que eles estão fazendo.
Nosso trabalho é ser aquele ar que não perde a atenção.